A desordem externa, muitas vezes, ela é só um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Quando a nossa vida parece bagunçada, cheia de tarefas acumuladas, de compromissos em cima da hora e também de pensamentos acelerados, o que está em jogo não é apenas a produtividade, mas sim a nossa paz interior. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim, com a mente cheia, com a rotina caótica e com aquela sensação constante de que está sempre correndo, mas sem sair do lugar. O que você talvez ainda não tenha percebido é que a organização da sua rotina, ela pode ser o primeiro passo para restaurar a sua tranquilidade. Mas mais do que isso, ela pode ser um caminho de reconexão com aquelas coisas que realmente importam para você, com você mesma, com as pessoas que te cercam, com as pessoas que você ama e principalmente com Deus. E isso não é um exagero. A neurociência já mostrou que ambientes desorganizados, excesso de estímulos, falta de estrutura aumentam significativamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Um estudo da Universidade da Califórnia, por exemplo, revelou que quanto mais desorganizado está o ambiente em que nós vivemos, maior é a sobrecarga cognitiva, porque o nosso cérebro ele fica em estado constante de alerta, como se ele nunca pudesse descansar de verdade. O curioso é que a Bíblia já falava disso muito antes da ciência. Lá em 1 Coríntios 14, 33, nós lemos que Deus ele não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Esse versículo ele mostra que onde há confusão, Deus não reina plenamente. E isso também inclui a nossa rotina, os nossos hábitos, o nosso dia a dia como um todo. Então agora pensa comigo. Se Deus é um Deus de ordem, por que ainda existem tantas pessoas que insistem em viver de uma forma caótica? A verdade disso é que nós nem sempre fomos ensinados a organizar o nosso tempo de uma forma intencional. Nós fomos acostumados a viver no piloto automático, dizendo sim para todas as oportunidades que aparecem, tentando dar conta de todos os nossos papéis. E quando vamos perceber, nós já estamos esgotados, ansiosos e distantes de nós mesmos. E talvez você esteja passando por isso agora, sentindo que está sempre ocupado, mas nunca verdadeiramente produtivo. Talvez você esteja se esquecendo de coisas importantes ou sem tempo para o que mais importa para você, como a sua família, como seus amigos, os seus relacionamentos próximos. Talvez você esteja procrastinando coisas porque você nem sabe por onde começar. Mas existe sim uma saída. E essa saída ela não está em fazer mais coisas. Ela está em você selecionar as coisas certas e fazer melhor. Ela está em organizar a sua vida, o seu dia a dia com intencionalidade. E por isso, hoje eu quero compartilhar contigo algumas atitudes simples, mas que são profundamente transformadoras. Foram essas atitudes que mudaram completamente a minha rotina e começaram a trazer mais leveza para o meu dia a dia. A primeira atitude que você precisa ter é voltar para o essencial. Então, antes de encher a sua agenda com novas oportunidades e novas tarefas, pare e reflita. O que é realmente importante para você nessa fase da vida? Você não precisa fazer tudo, você não precisa aceitar tudo. O que você precisa é ter clareza das coisas que não podem ser deixadas de lado. Porque quando nós temos as prioridades bem definidas, fica muito mais fácil dizer não para todas as outras coisas que só ocupam espaço na nossa agenda, mas que não nos geram resultados de fato. A segunda atitude é: tenha um sistema de organização. A sua mente ela não foi feita para armazenar compromissos, para armazenar lembretes e tarefas. A sua mente foi feita para pensar, criar, descansar. Então, tire as coisas da sua cabeça e coloque em um papel. Use um sistema que seja efetivo para você. Uma agenda, um planner, um aplicativo, seja físico ou digital. Mas não tente confiar apenas na sua memória. Isso vai te sobrecarregar muito mais. Terceira atitude: estruture a sua rotina com horários definidos.
Aqui eu não estou falando de rigidez, mas de intencionalidade. Você não precisa ter um horário específico para todas as coisas, mas o seu horário de trabalho, o tempo que você passa com Deus, o cuidado com a casa, o descanso, os momentos em família, todas essas coisas elas precisam estar presentes de forma equilibrada na sua vida, equilibradas na sua semana, porque não dá para viver apenas colocando as tarefas profissionais na sua agenda e esperando que o resto das coisas aconteçam apenas quando sobrar tempo, porque não vai sobrar. Então você merece ter uma rotina que seja integrada e que reflita todos os seus valores pessoais, espirituais e profissionais. A quarta atitude é praticar o desapego. Nem todas as coisas precisam ser feitas por você. E honestamente, nem tudo precisa ser feito imediatamente. Então, quando você puder, delegue tarefas. E o outro ponto importante é aprender a dizer não. E dizer não não significa ser egoísta, mas sim ter responsabilidade com a sua saúde emocional e com o propósito que Deus confiou a você. Uma outra atitude importante é organizar o ambiente que está à sua volta. Ter a sua casa ou espaço de trabalho em ordem vai enviar um sinal de calma para o seu cérebro. Você não precisa ser minimalista ou perfeccionista, mas você precisa criar ambientes que sustentem a paz que você deseja viver. Você pode começar com uma gaveta, com uma prateleira, um cantinho da sua casa. Uma pequena coisa já faz uma grande diferença. E por fim, a última atitude é fazer uma coisa de cada vez. Quando nós falamos em multitarefas, isso parece ser algo muito eficiente, mas a multitarefa ela só nos gera confusão mental. Quando nós focamos em fazer uma atividade por vez, nós conseguimos fazer essa atividade com presença, com uma mente mais calma, com maior sensação de satisfação e um aumento da nossa produtividade. E tudo isso que eu compartilhei hoje aqui não é sobre virar uma máquina de produtividade, mas é sobre permitir que a sua vida externa esteja em harmonia com a vida que Deus deseja gerar dentro de você. A organização, ela é um caminho, ela é um instrumento, uma forma de honrar o seu tempo, de honrar a sua saúde e principalmente de honrar o seu propósito. Se hoje você está vivendo uma vida que parece um caos, não se culpe por isso, mas também não permaneça aí. Escolha uma área da sua vida e comece com uma pequena mudança. A paz que você tanto deseja, ela não está tão distante quanto parece. E ela pode nascer de um simples passo de organização. E se esse conteúdo falou com você de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários qual dessas atitudes você vai colocar em prática primeiro.